Gravando também. Você chega, ela sonelinha, a hora que ela viu, pensa aí. Fala galera, boa noite, você que está ligadinho aí na kktv.com.br, seja muito bem-vindo ao nosso 67º podcast aqui, nesses 2 anos de Educacá e Conexões. Nós estamos hoje para falar de Mulheres de Fé, né, um programa super especial. Eu vou pedir que você faça o seguinte, compartilhe esse link com todo mundo, não custa nada, é de graça e manda para a família, manda para todo mundo, para a galera. Nós estamos com 3 mulheres de fé aqui e eu convido você a assistir, a ficar por aqui, acompanhar esse programa que está super bacana nesta noite de hoje. Então, se liga aí, passa para a família, o link manda para todo mundo, é de graça, não vai ter nenhum custo, você já pagou seu pacote de dados, você já pagou a sua internet de casa, então faça isso enquanto nós vamos naquela vinhetinha do nosso Educacá e Conexões e voltamos em menos de 1 minuto. Falei para você que era rápido, já voltamos. Deu 1 minuto aí, já distribuiu o link, beleza, vem com a gente, que hoje nós vamos falar de um assunto super importante, né? Está começando nossa edição de número 67. Um espaço dedicado, né, a conhecimento, a inspiração e as histórias que transformam pessoas. Hoje teremos um programa muito especial, conforme já falamos aqui. Vamos conhecer mulheres que decidem empreender muito além do lucro. Mulheres que unem competência, fé, liderança, propósito e impacto social. Elas fazem parte do projeto Mulheres de Fé, Empreendendo com Propósito, uma obra que reúne histórias de coragem, perseverança e transformação. Prepare-se o seu coração, porque este episódio certamente irá inspirar homens, mulheres, jovens, empreendedores e todos aqueles que acreditam que Deus pode conduzir nossos sonhos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Educacá e Conexões. E claro, eu vou pegar o boa noite delas que estão aqui, ansiosas para esse momento, né? E aí nós vamos conhecer quem são as nossas convidadas, a Tieme, a Isabel e a Juliana, gente. Vamos lá então, né? Boa noite, meninas, vou chamar assim, acho que fica melhor, né? Sejam bem-vindas. Boa noite. Obrigada pelo convite. Gente, elas estão assim meio tímidas, né? Eu vou começar por onde? Né? Pela Tieme, que chegou primeiro aqui no estúdio. Ou as últimas serão as primeiras, né? Acho que vou começar daqui para lá, pode ser, né? Gente, ela tá, né? Ela achou que não seria a primeira, né? Então tá bom. Mas eu quero falar que tem a Mini tá aqui, né? Olha só, ela veio aqui para apresentar, ela tá aqui, já, ela não perde um, né? Então faça que nem a Mini, ela vem assistir ao vivo. Você pode mandar o link e depois, claro, conferir no YouTube, KKTV85, fazer a sua inscrição, os cortes lá no nosso Instagram. Tá passando os nossos endereços aqui embaixo, você pode conferir depois. Tá joia? Gente, então eu vou pegar o boa noite aqui, né, agora de forma mais específica da Tieme.
né, quem é a Tieme, né, é um prazer, né, tê-lo aqui, né, você aqui participando conosco. Obrigada, Cacá, pelo convite. Meu nome é Tieme Curuianage, sou cirurgiã dentista e também sou farmacêutica bioquímica, né? Então, sou servidora pública e tenho meu consultório particular, trabalho com harmonização facial e é isso, né? E as outras coisas depois a gente fala, senão você fala tudo aqui agora. Vai faltar coisa para depois? Não, tem muito assunto. Gente, e a Juliana, Juliana, né? isso. Sou a Juliana Valentim, sou arquiteta urbanista, agradecendo também a oportunidade para a gente colocar aqui um pouco da nossa história, né, da experiência com o livro, mas também a nossa atuação como empreendedoras, né, que é esse livro Mulheres de Fé Empreendendo com Propósito, vem justamente também mostrar esse lado do empreendedorismo. Eu hoje também estou servidora pública e tenho meu escritório, completando agora esse ano 10 anos de escritório, onde eu venho justamente prestando consultoria e auxiliando outros profissionais da minha área, justamente com aprovação de projetos, dificuldade na parte de legislação, que é um braço que eu atuo dentro do município, que me trouxe essa expertise. Deixa eu virar um pouquinho o microfone aqui, gente. Não sei como está saindo o áudio aí, né? Vamos fazer um esforço aqui para captar todo mundo. E agora, então, a Isabel, né? Boa noite, pessoal. Eu sou Isabel Valcanaia. Prazer estar aqui. Muito obrigado, Cacá, por essa oportunidade. Estar aqui hoje é como se fosse realmente o início, né, de uma nova jornada. Então, é nossa primeira experiência escrevendo, né, um livro e, de fato, isso mexe muito, né, com as nossas bases, com as nossas crenças, com os nossos valores. Eu tenho 29 anos de experiência profissional no mundo corporativo e sempre a gente pensa, né, qual vai ser meu próximo passo? Mas a gente acaba deixando, adiando e às vezes até se colocando em segundo plano. E de repente, nesse movimento, né, de mulheres, e a gente olha para a nossa história e fala: chegou o momento de contar essa história e mudar, né, apoiar aí outras mulheres a também se transformarem. Trabalho hoje no Grupo Canopus, no projeto Foton, que nós estamos inaugurando algumas concessionárias nos estados, nas regiões centro-oeste e no norte do Brasil. Ao todo, aí nós estimamos 12 concessionárias de caminhões e ao longo de 29 anos, né, tive aí algumas trajetórias que muito mais fui impactada pela fé, porque em alguns momentos houveram noites escuras e que se você olha e fala assim, eu preciso ter fé para continuar. E às vezes a gente pensa, né, o que Deus tem a ver com o mundo corporativo? Mas tem tudo a ver. Tudo a ver, né? Em todos os momentos quando você precisa tomar algumas decisões, e todos os dias nós tomamos decisões. E nesse momento é onde a gente percebe muito a nossa fé, nos empoderando, né, mas não no mundo comum, mas nos empoderando para Cristo. Maravilha, gente. Aqui um pouquinho delas, né? E claro, eu acho que vocês estão curiosos para fazer uma pergunta que eu também quero fazer. Então, eu vou fazer logo a pergunta, que é: quem são essas meninas antes desse livro, né? Antes de ser uma profissional, esse sonho até, né? Porque escrever também é um sonho. Com certeza, alguma sementinha foi plantada lá atrás. Né? Existia um sonho de ser escritora, de estar num projeto desse, ou foi algo que foi acontecendo, né? Quem são essas mulheres antes do projeto Mulheres de Fé? Acho que você está aí, pode começar. Bom, então vamos lá. Eu confesso que não tinha me imaginado escrevendo, né, sendo escritora. Eu sempre amei livros e um dos meus sonhos era, quando eu me aposentar, eu quero ter uma livraria com café, com aquela coisa gostosa, né? Mas aí, de repente, Deus escreveu outras linhas, né, para as minhas histórias e cá estou. Tive a oportunidade de conhecer a doutora Marisete num curso que nós fomos fazer
sobre comunicação com a Cirlei Teis, e naquele curso, de repente, algumas conexões aconteceram e eu acabei entrando, né, nesse universo. E olhar para a história, né, eu busquei escrever olhando bem para as minhas raízes. E eu identifiquei toda a dificuldade que a minha família passou e os meus antepassados. Então, eu tive origens que vieram de guerras, né? Então, eu tive origens de pessoas que fugiram de guerras. E eles vieram sem nada, só com a fé. E nesse momento, eu busquei toda essa força, toda essa energia para que eu continue esse legado, né? Porque eles escolheram vir para o Brasil, eles escolheram essa terra querida, porque eles acreditavam que aqui seria uma nova história, um novo recomeço. E já se passaram, né, algumas pessoas, né, dentro da minha linhagem de família, e estar escrevendo esse livro, ele me conecta, então, com as minhas raízes, mas ele também me conecta com quem eu quero me tornar, né, através de Cristo, quem eu quero continuar sendo, né, impactando vidas. E eu acho que é um presente, né, para nós estarmos aqui nesse momento. Maravilha, tá aí, né? Um depoimento super importante. Você que sonha em empreender e escrever, né? E se inspira. Falei que as histórias aqui são inspiradoras. E agora vamos ouvir mais uma, né? Claro que hoje aqui você não vai perder, né, a oportunidade de se inspirar. Então, antes do livro, né, eu conheci a Marisete também, tive essa oportunidade de conhecê-la através do livro, quando ela lançou Mulheres de Diamante. Né. Confesso que entre a minha lista de objetivos de vida, sim, estava lá plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. E eu segui a cartilha, plantei a minha árvore, e logo após ter a minha menina, né, veio o convite da Marisete irrecusável. Na verdade, ela já tinha me convidado anteriormente, e eu sempre me coloquei que não era o momento, que eu ainda estava ali escrevendo, sim, a minha história, mas nos bastidores. E quando ela me apresentou o tema, principalmente do livro Mulheres de Fé Empreendendo com Propósito, primeiro foi uma alegria de ter sido identificada como uma mulher de fé, e que alegria é saber que outra pessoa consegue me enxergar dessa forma, se essa mensagem que eu consigo transmitir no meu comportamento, na minha vida pessoal. Então, isso para mim falou muito forte. E a questão do empreendedorismo, que era um posicionamento que eu sempre trabalhei nos bastidores, como eu falei, auxiliando outros profissionais, dei aula, então, mas nunca busquei divulgar isso de uma forma mais intencional. E quando veio o convite, eu falei, sim, eu quero pôr luz nessa história. E depois ali escrevendo, a gente vai puxando toda os aprendizados da sua trajetória, né? Como ela bem colocou, é uma experiência assim enriquecedora de quanto que a gente consegue identificar pontos que nos alicerçaram. E ali eu acabei juntando os números e consegui ver essa situação, esse ciclo, né, se fechando ali, ou iniciando, né, dando a oportunidade de abrir o próximo, que foi esses 10 anos do meu escritório. 10 anos que eu tive a iniciativa de abrir o CNPJ, 10 anos que eu comecei a construir essa trajetória que eu não tenho dúvida nenhuma, como eu falei lá atrás para ela, minha história ainda está sendo escrita. E ali no livro eu venho colocando muito isso, essa mulher que eu tenho buscado me tornar, tanto no mundo empresarial quanto na minha vida pessoal, e principalmente alicerçada nos princípios da minha fé. Sou católica, minha família toda católica, os exemplos dos meus pais da fé sempre foram presentes. E, sem dúvida nenhuma, continua norteando todas as decisões do dia a dia. Inclusive a de estar aqui hoje. Maravilha. Ô, professora Elza, um abraço para você que está nos assistindo aí. Não sei se ela está em Cuiabá ou está lá em São Luís, no Maranhão,
né? Ela que está curtindo a aposentadoria, mandou aqui um WhatsApp aqui, gente. Você também pode mandar o seu WhatsApp, tá passando aí, né? Pode mandar mandar o WhatsApp, a mensagem aí. Depois, claro, deixar o seu comentário também aqui no YouTube, KKTV 85, não tem problema. E claro, vamos pegar mais um depoimento aqui, né, desses sonhos, onde começou, né, também para você se inspirar, né, e ver como que é possível tudo quando nós sonhamos e queremos, né? No meu caso, eu nunca sonhei, né, em escrever o livro, até mesmo porque eu nunca, assim, fui muito de escrever. Eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler, né, tem muitos livros e tal, mas, assim, confesso que escrever um livro nunca passou pela minha cabeça, né? E aí eu conheci a Marisete em 2022, num congresso de mulheres, né, onde eu estava servindo e ela estava expondo, e ali ela ficou sabendo do meu testemunho de vida e tal, ela fez um convite, mas assim, pra mim, na minha cabeça, fez convite, eu, tá, tudo bem, mas assim, sabe, uma coisa assim que nem imaginava que iria acontecer. Isso foi na época logo na pandemia e tal. E aí passaram-se né, os dias, o tempo, tudo tal. E aí chegou no ano passado, eu estava assim, já fazendo planos, né, 2 anos de encerrar minha carreira como cirurgiã dentista e ficar somente com concurso público, né, meu esposo falou assim, não, você não precisa mais disso e tal, né, vamos dar uma desacelerada na vida. E aí você mantém só como servidora pública, né. E aí eu já vinha fazendo esse trabalho, né, há 2 anos de diminuir meus atendimentos, selecionar um pouco o público, né, e já estava fazendo esse movimento. E em setembro eu já tinha entregue tudo para poder entregar o meu consultório mesmo, peguei outubro como férias para poder organizar toda essa logística, só que Deus fez algo totalmente diferente, né? Ao invés de desacelerar, ele me acelerou ainda mais. Me colocou, né, como apresentadora do podcast Curada, juntamente com a Paula Caminha, que é um podcast de testemunho, né, de vida. Aí meu filho casando, formando agora, né, e tal. E aí a Marisete veio me fazer um convite em março, né? E meu filho casava 25 dias depois desse convite, né? Eu falei assim, olha, é impossível de escrever agora e tal, porque eu tô numa correria muito grande, né? Com gravação, com casamento de filho, mudança de consultório, porque daí Deus me colocou num outro consultório, né? Fazendo reforma, meu esposo também mudando de empresa. Então, assim, esse tempo agora é um tempo de colheita, né? Um tempo novo, que eu falo assim, que de repente de Deus é tudo de uma vez, né? Não vem em etapas, vem tudo de uma vez. E quando ela me fez esse convite, a princípio eu falei assim, não, é impossível fazer, porque eu tô trabalhando, já tem 21 dias direto, sem pausa e tal. Falei assim, não tem como. Ela falou assim, não, amiga, você faz. Como se eu, né, fosse. Você faz e tal, né? Eu falei assim, gente, um capítulo, né, de um livro, né, não é assim. E aí eu peguei e falei para Deus, falei assim, Deus, isso daí já era uma promessa na minha vida. Se for realmente agora esse tempo, que até aí até o dia 8, à meia-noite, né, eu consiga escrever, que era o único dia que eu tinha de folga, que era o dia do aniversário de Cuiabá. E aí, nesse dia, eu fiquei totalmente sozinha em casa, comecei a escrever e deu 8 e pouco, 9 horas da noite, eu consegui, né, colocar ali no papel tudo, e aí digitei tudo certinho e a minha nora chega. Aí eu falei assim, Mafê, dá uma olhada, né, vê aqui que a gente precisa entregar corrigido, já tudo pronto. Né? Ela falou assim, não, sogra, eu vou ver tudo certinho. E aí ela pegou, me pediu o e-mail, né? E aí deu 11h30, ela falou assim, olha, tá tudo certo, vamos enviar, né? Qual que é o e-mail? Eu falei assim, bom, então 11h30 da noite, não é meia-noite? Então é pra ser, né? E foi. É verdade. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? Eu tive praticamente um dia para poder escrever, mas eu acredito que, né, o que está ali é realmente o testemunho como Deus fez na minha vida, né, um de repente na minha vida do meu esposo, que realmente é um testemunho de vida que a gente, né, e é sempre assim, o de repente do Senhor. E é legal, ouvindo a sua história, que a gente percebe assim,
Porque dentro das nossas razões humanas, você pensa assim: ah, eu vou ter um dia perfeito, eu quero tudo perfeito, quando eu tiver tempo, quando. Aham, E o de repente de Deus não tem nada disso. aham. Ele faz da forma que ele quer, E do jeito que e ele do quer. jeito que ele. Aí você fala assim: nossa, e não é que eu consegui? Aham. Exato. Né, aí eu pensei, né? Falei assim, nossa, escrever minha vida. E a princípio eu tinha colocado 5 páginas, né? Eu falei assim, resumir minha vida em 5 páginas, então tem que ser muito breve, né? E fui colocando ali os tópicos, as coisas principais, né? Falei assim, é muito difícil, né? Mas é interessante que você se lembra de onde Deus te tirou e onde, né, o que Deus Você colocou em está. suas mãos, né? Então hoje eu entendo que ali o meu consultório, desde a época que eu estudava, Deus me falou que ele seria um ministério, né? Onde, assim, na verdade, a profissão é só como, né? Como Meio de sobrevivência, né? assim, mas eu falo assim, é só como camuflado, mas ali é um campo missionário. Eu chamo, né, o meu Sim. consultório como um campo missionário. Então ali tem, já veio pessoas de todo mundo, né? Portugal, Boston, Minas, veio da Nigéria, né? Um pastor que eu não conhecia, mas que eu já ajudava o projeto deles, que é em Moçambique, né, na África, que ele tem mais de 800 assim, pessoas entre viúvas e crianças carentes, né, que ele ajuda. Então eu já ajudava esse projeto e de repente ele veio parar ali na minha cadeira, sabe? Eu nunca imaginei conhecer. Então na minha vida é tudo assim, sabe? Um de repente. E é tudo, são milagres, né, que eu falo, milagres diários, né? É verdade. E De ali eu repente, entendi. bom, né? De repente, bom, e ali eu entendi que não era o momento de parar, que Deus ainda tinha muito a fazer através da minha vida. E é isso que eu quero passar um pouco, né, da minha história, né, nesse livro. E é legal a gente ver assim, que o nosso Deus, ele é o Deus das pequenas coisas, dos pequenos detalhes, e ele é Deus dos grandes milagres, né? Sim. Então a gente percebe isso na nossa rotina do dia a dia. E a gente Uhum. percebe isso também em histórias da Bíblia, mas a gente vivencia, mais do que a gente ler e ouvir falar, é que a gente tem essa experiência todos os dias com o Senhor, Todos né? os dias, né? No ordinário, né? Eu falo que a Exato. gente consegue viver o extraordinário, né? É verdade, é Sim, verdade. e principalmente nessa questão de confiar a ele, né, aquilo que a gente se sente às vezes incapaz de realizar, né? O que está Uhum. na força dos nossos braços parece mais confortável, parece mais seguro, mas é aquilo que você realmente entende como impossível. Para mim também teve essa questão de pouco tempo, né? O Uhum. prazo, eu sou ficcionada em questão de prazos, né? E colocar ali 5 páginas que se transformariam no livro ali 10, né? 5 Uhum. páginas do Word. Eu falei, gente, o que eu escrever, o que pôr nessas páginas, né? A princípio você começa a imaginar que é muita coisa, muita página para pouca história. Depois, pelo menos para mim, no final, eu falei, gente, está faltando página aqui. Eu quero. Eu preciso Dá para mais. passar um pouquinho mais, porque a gente começa a reviver e ver os extraordinários que Deus fez na nossa vida, as mensagens que Deus colocou ali por trás, os desafios. Eu identifiquei muito, muito essa presença de Deus nas reviravoltas, né? Nesses recomeços, nessas dificuldades que a gente conseguiu transformá-las, às vezes na minha vida pessoal, principalmente, foram, de certa forma, alavancas de crescimento, de novos ciclos, de novas aberturas, que foi milagre de Deus, ou que eu falo também no livro, no tempo dele. Às vezes a Uhum. gente fica na ansiedade, na ânsia de quero dessa forma, Eu quero quero do meu agora, do jeito, meu né? jeito, né? E quando você consegue realmente fazer essa entrega, você vai mais leve para o que está sendo proposto e abraçar as oportunidades, né? Eu senti muito essa questão do convite ser no momento de não, a gente não falar não para a vida, a gente ter mais essa abertura do que chega para si, né? E abraçar aquilo e dar o seu melhor. O impossível, Deus faz.
mas entrega o seu melhor, faz a sua parte com maestria, com excelência, o que você pode fazer nas condições que você tem naquele momento. E as dificuldades o mundo cria. Cabe a gente tentar fazer o melhor com as condições que tem. E trazendo um pouquinho, né, para o mundo corporativo, né? Então, como a gente aplica a fé no mundo corporativo? Porque principalmente dentro da minha área é muito masculinizado, né? Então, assim, muitas vezes a fé é vista com fragilidade e não tem nada, né? Não tem essa relação. Ao contrário, porque a gente se fortalece em Deus. Então, hoje eu estou trabalhando numa empresa que é uma bênção, a gente faz o nosso devocional antes de iniciar o trabalho e a gente consagra o nosso dia, né, os nossos clientes, as nossas vendas, as nossas negociações. E em outras passagens ao longo dos meus 29 anos de experiência, não foram poucas vezes que realmente eu precisava de um milagre para fechar uma venda, para fechar, bater uma meta. E eu falava assim, Senhor, eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance, nas minhas mãos, eu fiz. Eu já liguei para todos os clientes que estavam com possibilidades, eu já fiz, mandei as mensagens, agora é com o Senhor. E aí, realmente, assim, naquele momento de entrar para dentro do banheiro e orar e falar, Senhor, eu preciso, o Senhor sabe como isso é importante. E daqui a pouco, o extraordinário, de repente, de Deus, ele acontece. Aí o cliente que você mandou uma cotação, às vezes, há 60 dias atrás, há 90 dias atrás, ele fala, olha, tô querendo fechar hoje. Aí você fala, meu Deus, é o Senhor mesmo, é o Senhor. Né? Gente, maravilha, né? Eu vi isso aqui, vocês viram que elas já mataram até o próximo bloco. Imagina, 3 mulheres. Eu tô aqui só assistindo, tá? E você também do outro lado aí. Já recebemos mensagens aqui. O Milton Martim mandou, né, que oba, um abraço pro Milton Martim. Esteve conosco aqui comemorando os 2 anos, né? Tocando violão, cantando, né? Ótimo músico, compositor. Tem uma história inspiradora também. Ele esteve aqui conosco. O Oscar mandou uma mensagem aqui. Eu vou ler a mensagem dele. Ele mandou uma mensagem aqui. Deixa eu só abrir ela aqui rapidinho. Cadê? Sumiu. Tá aqui, achei. Encontrei. Eu só abri aqui. Né? Que elas sejam luz e inspiração para outras mulheres, né? Então tá aí, né? Muito obrigado pela sua participação e continue ligadinho aí, vai distribuindo o link para a galera toda. Tá joia? Então, gente, mas eu queria saber, assim, essa pergunta eu vou fazer aqui um pouquinho mais individual agora, direcionada para cada uma. Para a Tieme, né? Como a odontologia entrou na sua vida, você falou, né, sobre esse propósito, essa missão sua, né, que é o seu campo de atuação missionário à odontologia. Mas, assim, os desafios que você enfrentou para construir essa carreira, né, e como você uniu essa gestão humanizada com tudo isso, a fé com essa odontologia, né, com tudo isso. Como que foi? Assim? Você falou um pouquinho que você fosse mais profundo um pouquinho nesse tema, né? Como eu disse, né? Tudo na minha vida tem o direcionamento do Senhor, né? Eu faço meus planos e Deus é especialista em mudar todos os meus planos e todas as minhas rotas, né? É porque ele é sócio. Completamente. Então, eu sou formada há mais de 26 anos como farmacêutica, né? E bioquímica. Na época eu era concursada em Sinop e tinha meus 2 filhos lá. E aí, nessa época, eu me separei, me divorciei, né? E vim para Cuiabá, com 2 filhos pequenos, cumpri minha licença maternidade, né? Um com 1 ano e 10 dias, outro com 10 dias. E aqui surgiu uma oportunidade, né? Na época, minha mãe e meu irmão me sugeriram fazer a odontologia para poder vir para Cuiabá, porque não teria condições de eu, né, viver ali sem rede de apoio. Eu era chefe de um laboratório lá na época da prefeitura e tal. E aí eu coloquei nas mãos de Deus. E aí falei assim, bom, vou fazer esse tal desse vestibular, né? E aí surgiu a primeira turma, em 15 dias teria um vestibular ali, de odontologia, que seria, porque antes era anual, e aí surgiu essa turma semestral, né? E falei assim, bom, vou fazer, né? Eu tenho muitos anos que eu não estudo e nada, mas vamos lá. Fiz, fui aprovada, e aí comecei a estudar. Um bebê de 1 mês e pouco, outro de 1 ano e pouco, comecei. E logo em seguidinha, me chamaram para o concurso do Estado, né, que eu tinha feito, assumi. E aí comecei a estudar.
E foi esse o de repente de Deus, né? Que eu tinha planos, porque lá eu já estava assim no meu nível máximo, não tinha mais por onde crescer. E aí, de repente, Deus muda totalmente, né? E eu vivo na dependência dele. Então, hoje eu entendi que tudo é o agir do Senhor, né? E o mover do Senhor. E durante a faculdade, Deus me colocou 2 pastores para serem meus pacientes, e ali eu tive o direcionamento, né? A revelação e tal, que um dia eu cuidaria da parte fina da igreja. Eu falei assim, nossa, que legal, eu vou cuidar de quem tem dinheiro, né? E aí, depois que eu me formei, que eu entendi que começaram a haver muitos evangelistas, missionários, pastores, padres. Então, assim, a parte fina, né, líderes, obreiros e E tal, que até fora do seria... Brasil, Aham, né? até fora do Brasil. Então, assim, de vários pacientes, assim, pastores de vários pacientes que vêm para Cuiabá, acontece alguma coisa e acabam, né, ali na minha sala. E ali eu entendi que que realmente eu sou, né? Ali é um campo missionário mesmo, ali eu aprendo, ali eu oro, ali eu conto meu testemunho de vida e, e foi isso, assim, que na verdade não foi nada foi um desejo, nada foi um sonho na minha vida, foi tudo de repente, assim, sabe? Que Deus foi colocando. Só que eu sempre tive muita fé, né? Então, eu sempre coloquei em oração, né, a Deus tudo que eu ia fazer. E Deus sempre me deu as respostas. E eu entendo que, de repente, de Deus é tudo, quando é de Deus, é tudo muito rápido, muito acelerado na minha vida, né? Então, hoje eu tenho esse entendimento, mas naquela época não tinha. E foi isso. Então, as pessoas vindo e tal, e eu sempre tive esse dom mesmo, né? Que é o ministério, né? Um dos ministérios nossos é o Ministério da Fé. Eu tenho isso daqui muito forte dentro de mim, né? Então, foi acontecendo. E é isso. Maravilha, gente. Olha que história, né? Sensacional a gente ouvir isso, né? Como que as coisas vão acontecendo, vão se encaixando, vão, né? Vão surgindo inspirações, né? E você, arquiteta, como que foi a arquitetura na sua vida, né? Tem gente que fala, porque tudo é arquitetado, né? De alguma forma. Então, né? Como que isso, né? Como que é empreender, ser arquiteta, né? A fé vem com tudo isso, tá? Nesse projeto e claro, a profissão também, conciliar a profissão, empreender, né? E ser mulher, como muitos dizem que é, né? Tarefa sempre a mais, né? É sempre coloca mais para as mulheres. Como que é isso? Então, eu escolhi a arquitetura, é, assim, um pouco contrariado da minha mãe, principalmente, que sempre foi a gestora ali da educação dos filhos, né? E na época até foi um receio da parte dela de eu me desafiar nesse universo da arquitetura, né? A princípio, os meus irmãos todos foram para cursos direcionados à licenciatura. Meu irmão é químico, minha irmã é física, minha irmã é assistente social, né? E todos, minha mãe sempre incentivando ali a educação principal para os filhos ter essa base de educação. E ali foi seguindo. E também aquela questão da segurança do concurso público, né? Tinha muito essa questão empreendedorismo. Meus pais tinham uma veia empreendedora, mas colocada de uma forma de a gente foi porque era necessidade. Vocês não, vão para a segurança, vão para o concurso público. E eu confesso que fui um pouco mais rebelde ali no início, mas eu falo que Deus tem tudo arquitetado, né, na história dele lá com a gente, e vai costurando ali os caminhos. E, então, a princípio, eles até sugeriram, não, você tem mais domínio com exatas e tudo mais, vai para matemática, vamos abrir uma escolinha de exatas, né? Meu irmão químico e minha irmã física e eu matemática. Eu falei, não, vou para outro campo, vou para engenharia. E aí o cenário da engenharia, na época, não estava dos melhores, né? A gente estava passando ali por algumas crises da construção civil. Meu pai também já estou com materiais de construção, então a gente sempre estava ali acompanhando esse cenário. Confesso que também foi direcionador. E aí eu falei, não,
engenharia não, matemática também não quero, pensei em florestal, mas eu falei, e arquitetura? Né? E aí tinha uma colega que a gente fez edificações, né, IF, e a gente fez edificações, e ela foi para Barra do Bugres fazer faculdade de arquitetura. Ela falou, olha, por ser muito bom, e aqui o ambiente bacana, aí eu prestei o vestibular, fui para a Unemate, Barra do Bugres, né, fiquei um ano lá, curso integral, curso difícil, mas eu me apaixonei no primeiro semestre. Eu comecei a ver história da arte, história da arquitetura, falei, tô no lugar certo, amei isso daqui. Mas também teve a questão de ficar lá, sozinha, longe da família, né, em curso integral, a família não tinha condições de me manter lá, e estava no boom da Copa do Mundo aqui. Eu falei, gente, eu com meus diplomas de edificações vou para Cuiabá. Vou para Cuiabá trabalhar e vou ganhar dinheiro nessa oportunidade da Copa do Mundo. E aí eu vim para Cuiabá, né? Aí eu ingressei na Unic, e ali eu falo que foi duas escolas, uma trabalhando e a outra na sala de aula. E aí fui gargando oportunidades, né, para quando eu concluí a faculdade. Então eu tive a oportunidade de ter experiências de trabalho durante toda a minha formação acadêmica. Isso me trouxe uma bagagem, eu até falo do que fazer, do que não fazer, né, em ambientes corporativos, em ambientes de desafios ali de gerir pessoas, né? Eu me recordo que eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu tinha uma equipe grande já na minha mão para gerenciar ali como técnica de edificações, e trabalhava o dia todo e fazia faculdade à noite, né? E aí, quando me formei, aquele desafio, de novo, uma outra crise. Então, assim, Deus vai colocando, na história, eu até comento muito em relação a isso, né? E aí surgiu a oportunidade de auxiliar outros profissionais. E aí eu ingressei na consultoria, né? Depois de ter passado ali por algumas construtoras, e a educação também continuou entranhada nisso. Que aí eu fui dar aula como uma oportunidade, né? Estudei para o concurso público, passei no concurso público, e ao estudar legislação para passar no concurso público, virou o meu nicho de mercado, virou meu negócio, virou o motriz ali do meu escritório, que era onde eu encontrei, vi os outros profissionais tendo dificuldade, e com a facilidade do domínio daquilo, comecei a oferecer isso como trabalho em monetização, né? Então, hoje eu falo que eu faço uma arquitetura diferente, eu não sou uma arquiteta que faz decoração, né? Eu amo fazer residência, já fiz muita residência, ver o sonho das famílias, né? Construindo ali aquele projeto maravilhoso da residência, mas eu confesso que eu não fico tanto ali nos detalhes. Eu tenho parceiras incríveis que dominam isso muito melhor que eu, graças a Deus. Sou muito grata às oportunidades que elas me deram de dividir os projetos com ela, eu atuando nessa frente da parte do que a legislação permite, do que é passível de aprovação, né, como assim eu coloco, e elas embelezando com esse outro lado da arquitetura, porque a arquitetura é muito ampla, você tem inúmeras oportunidades de trabalho e oportunidades de entrega, né? E eu consegui enxergar ali, às vezes, numa fragilidade do mercado, que eu via principalmente outros profissionais colocando como difíceis, uma oportunidade para desenvolver o mercado. E coincidência também, a questão do livro ser voltado para mulheres, né? Um volume considerável dos meus clientes hoje são mulheres. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar maternidades, gravidez, durante o desenvolvimento dos projetos, né? Ver colegas tendo filho. Então, essa é uma evolução muito, muito bacana, você poder escutar a história do outro. É quase que um momento terapêutico na hora que você vai fazer o projeto, porque você precisa entender o que o outro quer, né? Qual que tá as informações que tá por trás ali daquela história, daquele sonho da casa. E aí, nesse processo, eu tive a oportunidade de ter contato com outras mulheres. Então, esse projeto do livro, eu acho que também vem muito com essa missão
de tentar mostrar para elas o quanto eu aprendi no processo, né? E quanto elas contribuíram também nesses meus aprendizados, né? Mas principalmente assim eu vejo que Deus foi me lapidando. Até quando a Marisete me convidou para fazer o livro, né, que era Mulheres de Fé, Mulheres Diamante, que era o livro dela de Mulheres Diamante, eu falava muito isso. Eu falei, não, ainda estou no processo de lapidação, estou longe ainda de ser um diamante, né? Ainda estou aqui me lapidando, né? Porque era justamente esses aprendizados sendo construídos. Então, hoje eu espero poder ter entregue nessa obra um pouquinho desses aprendizados que a arquitetura e esse universo do convívio com o outro me proporcionou. E é legal que o seu trabalho ele é de gerar, né? Então você gera vidas, gera sonhos, gera expectativas, né? Então realmente assim tem o livro tem muito significado, né, dentro da sua profissão. Então não é à toa que Deus a escolheu, né? Para estar aqui. Maravilha, gente, olha só. E claro, nós vamos ouvir a Isabel, né? Como que foi essa caminhada, ela que não tá ligada ao serviço público, né? Não estou, Não, estou me sentindo aqui um peixe fora d'água. mas está aqui, né? Como foi a caminhada para se tornar, né, uma executiva, né? Como a liderança ela nasce pronta, ou ela vai sendo desenvolvida? Como que é isso, né? E o que significa, né, performance ou alta performance para você, né, nesse mundo corporativo, que é um mundo um pouco diferente, né, de onde vem as demais colegas hoje aqui com você. É verdade. Bom, quando a gente fala, né, da caminhada, eu nunca tive essa visão de ir para o serviço público. Isso, infelizmente, né, eu digo porque eu vejo o serviço público como um ato de servir, e eu acho lindo, lindo mesmo. Mas na minha condição, né, eu não tive essa visão. Então, eu vim do Paraná, eu nasci numa cidadezinha, hoje é uma cidade, né, mas era uma currutelazinha pequenininha. Eu nasci dentro de casa ainda. Minha mãe foi para a igreja, era uma quinta-feira santa. Minha mãe foi para a igreja e aí acabou que a bolsa estourou dentro da igreja, correu para casa. E a gente percebe assim que tudo era muito simples, tudo era muito humilde. Graças a Deus deu tudo certo no parto, mas aquela sensação de improvável, né? Porque era um sítio, era muito afastado de tudo, lá no Paraná, né, em Cascavel, hoje, né, São João. E aí eu vejo assim como que Deus foi tratando, trabalhando e me trouxe aqui. Se hoje eu pudesse colocar isso, eu falo, meu Deus, eu nem sei, né, em que momento tudo isso aconteceu, porque é rápido, né, quando a gente olha para as nossas histórias. E chegando em Cuiabá, tive a oportunidade de voltar, fui buscar uma escola para terminar o meu segundo grau, rapidamente também fui buscar um trabalho, e nesse movimento, as minhas colegas falavam, né? Olha, vamos fazer ciências contábeis. Eu falei, tá bom, o que faz ciências contábeis, né? Mas eu acabei sendo levada porque, nossa, ciências contábeis é interessante, porque você pode administrar uma empresa, você pode. E dentro de todas essas possibilidades do que, né, você pode, eu falei, tá bom, vou fazer. E graças a Deus, né, boas amizades, a gente, né, concluiu, na época era 5 anos a faculdade, hoje o curso já é 4 anos. E de lá para cá, se eu falar para vocês que eu nunca trabalhei com contabilidade, mas ela me serviu como uma porta de entrada numa das primeiras empresas, né, que marcou muito a minha vida, foi a 35, na época a 35 Volvo. E porque para entrar na 35 Volvo eu precisava ter curso de contabilidade. Então eu usei, né, eu entrei, concluí meu curso, mas eu acabei encontrando esse lado mais comercial e onde eu me identifiquei, onde, né, eu tive as oportunidades de crescer na carreira, tive as oportunidades de ser promovida e estar à frente aí de grandes projetos, né, muito importantes para o desenvolvimento do estado, que é um estado agrícola, que é um estado onde o transporte, né, ele movimenta muito, ele movimenta toda a nossa, né, a maior parte da nossa economia de grãos. E aí, quando eu olho para a alta performance,
aos olhos do mundo, né? O mundo ele fala, né? Você tem que acordar antes do sol nascer, você tem que acordar antes das 5, não, tem que ser agora antes das 4. Daqui a pouco o pessoal fala assim, não, nem vai dormir, porque enquanto os outros dormem, você tem que trabalhar, porque você tem que fazer. Né? De alta performance. Exatamente. Então, a alta performance ligada ao mundo corporativo, ela está muito mais ligada às suas entregas, à força do seu braço. E aqui eu trabalhei assim de forma exaustiva, tive, né, algumas passagens aí por empresas que eu trabalhei mais de 20 horas por dia, e isso não era um peso para mim, era uma alegria, porque de fato eu sempre amei o que eu fazia. Mas quando eu olho para Cristo e eu olho para a vida que eu falo, gente, eu estava em completo desalinhamento com aquilo que Deus fez, né? Com aquilo que Deus queria para mim. E nessa transição, eu, graças a Deus, nunca fiquei com burnout, nada disso. Mas realmente aquele caminho de trabalhar de forma exaustiva, trabalhar mais de 20 horas por dia, não iria me levar para um caminho feliz, né? Um caminho de plenitude, né? Aí a vida que Deus promete para nós é uma vida de abundância. Aí eu falo, eu não vou conseguir uma abundância somente em uma área da minha vida. Então hoje, o que eu vejo alta performance? Eu entrego para o Senhor. E eu falo, Senhor, me direciona. Senhor, não é a força do meu braço, mas é o Senhor quem vai dar a força para o meu braço. E eu confesso que, desde que eu adotei essa metodologia, né, riquezas do alto, mente de Cristo, eu consigo ter insights muito mais rápido, fazer negócios ou perceber alguns riscos que antes talvez eu teria que trabalhar muito mais e teria um resultado muito menor. Então eu vejo através da bondade de Deus que hoje eu tenho uma alta performance, mas não por mim, né? Mas por Ele que se manifesta em mim. Então eu tenho essa clareza de que não sou eu, né? Mas Ele. E fazendo um curso, eu fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas, e os professores, eles pregam muito isso, né? De que você precisa fazer. Mas o mundo com Deus, o mundo com Deus fala, não, Ele já fez por nós, né? Tudo que Ele precisava fazer, Ele fez na cruz e falou, está consumado. Então nós precisamos aprender a viver essa vida de plenitude e abundância, né? E acessar. Né? E acessar. Gente, aí, ó, maravilha, maravilha você, né? Aí são histórias que inspiram, que transformam, pessoas que foram transformadas. Eu vou ler um pouquinho, que eu não li aqui no início, e eu esperei elas falarem, foi proposital, para falar sobre elas, né? Aqui um pouquinho do que elas me mandaram, do currículo delas, para que vocês, né, saibam mais quem são, né, as nossas convidadas de hoje aqui, tá? Eu vou começar aqui pela Tieme, né, que é cirurgiã dentista, ela já falou, né, especializada em estética oral facial e gestão do consultório próprio, atua há mais de 2 décadas na área pública e privada, conciliando a excelência, técnica, ética, humanização e empreendedorismo, né, além da outra formação, né, que ela falou aqui. A Isabel é líder coach pós-graduada em controladoria e finanças pela UFMT e MBA em gestão empresarial pela FGV, gerente corporativa do pós-venda do Grupo Canopus, especialista em desenvolvimento de líderes e equipes de alta performance. A Juliana, arquiteta e urbanista, especialista em regularização de imóveis, consultora técnica e fundadora da AJ Estúdio de Arquitetura, atua na construção civil desde 2006, sendo referência em organização documental, segurança jurídica e liderança baseada em princípios cristãos. Então, um pouquinho das nossas convidadas, né? Elas falaram aqui, né? E eu falo trazendo um pouquinho mais do currículo delas aqui para vocês. Gente, você que está ligadinho aqui, você foi lá no nosso canal, se inscreveu, né? Faça isso. Você que está aqui no YouTube acompanhando, se inscreva, né? Assiste, se inscreva, compartilha, né? Deixa o seu like também nos cortes que vão vir depois. Daqui a pouco os cortes também vão estar disponíveis aqui e no nosso Instagram, EducacaTV. Claro, vou compartilhar com todas elas também os cortes, tá joia? Então fica ligadinho aqui conosco. Nós vamos estar
caminhando aqui. Gente, e aí eu quero perguntar para elas o seguinte, né? Tem mais perguntas aqui, né? É possível separar a fé, né, da vida profissional? Né? Como que Deus influencia, né, nessas decisões? Já que vocês falam bastante de fé, né, são profissionais de referência naquilo que vocês propõem atuar. Eu? Pode ser, Mari. Gente, é impossível separar a fé, porque lá em casa, assim, nós já temos o hábito, né? Nossa vida foi um milagre, assim. Nossa, eu tinha me separado e tudo, né? E aí tive o meu esposo agora, me casei e tudo, e na nossa vida foi tudo mediante, né, a fé, mediante Deus, sempre colocando em oração, e Deus foi dando respostas. Então, eu acho que é impossível. Tudo que a gente vai fazer, vai comprar um carro, vai fazer uma viagem, tudo a gente coloca em oração, né? Pede a orientação de Deus e Deus vai abrindo as portas. Então, assim, é tudo pela fé. E eu brinco, né? Meu esposo, ele chegou em Cuiabá com R$ 10 no bolso, em 2018, né? E hoje ele tem uma empresa, tudo que Deus prometeu, né? Hoje é uma empresa de esquadria de alumínio e vidros, né? Que é a Arquiglass. E ali ele Pode tem falar. 13 funcionários, então assim, foi tudo assim, a mão de Deus mesmo, né? Porque ele não tinha nada, ele não era conhecido em Cuiabá e tal, que ele conta também o testemunho no podcast Curadas, né? E aí, de repente, nós fizemos um grande casamento na Vila Maluf, Companhia Sinfônica, e foi tudo assim, sabe? Por Deus mesmo, porque a gente não tinha nada de dinheiro, e Deus foi enviando, foi provendo, né? As empresas também na época. Então, assim, é, várias lojas no shopping, né? Estação que nós construímos, tudo. E é tudo mediante a fé mesmo, sabe? Então, assim, ali no livro eu conto um pouquinho do testemunho, é pouco, não deu para contar tudo, mas é tudo. Mas quem Tudo que a sabe gente usar um vai livro fazer. solo aí para falar Uhum. tudo, né? A Marisete falou: você precisa escrever um livro só. O testemunho é muito grande, mas, assim, sabe? Não tem como. Tudo que eu vou fazer, atender, fazer um negócio, tudo é em oração. E assim, aproveitando, né, antes de passar essa pergunta, a mesma pergunta, eu vou aqui. É o seguinte: o maior milagre que você viveu na sua carreira? O maior milagre, todos os dias eu vivo muitos milagres, assim, né? Mas assim, na minha vida eu nunca escolhi, nunca foi igual a Isabel falou, né? Eu fui para a farmácia porque na época meu pai queria que eu fizesse algo na área da saúde, que ele falou, nunca vai deixar, as pessoas nunca vão deixar de adoecer, né? Então, na época eu olhei ali no caderninho e falei assim, a farmácia deve ser fácil, né? Então eu vou fazer. E fui, né? E aí fui fazendo tudo, eu nunca quis passar no concurso. Minha mãe fez uma inscrição no concurso lá em Sinop, na época que ela trabalhava na SEMA, né? E ela falou, abriu inscrição do concurso aqui, tá? Eu falei assim, não vou, né? Para um lugar assim, para mim tava bom. E aí ela fez a inscrição e eu passei. E muitas das pessoas que estavam estudando para isso não tinham passado. E pessoas que moravam ali na região. Passei e fui, então eu acredito que, né, tudo foi um direcionamento do Senhor. Eu nunca imaginei fazer odontologia, mas na época, em função de uma tragédia que tinha acontecido na minha vida, Deus tinha outros planos. Então, eu entendo que hoje, né, depois que passou tudo, e de tudo que Deus tem feito a gente viver, de tudo que nós temos, que Ele colocou em nossas mãos, hoje eu entendo que eu nunca fiz escolhas. Deus, assim, na verdade, eu tinha planos muito rasos, mas Deus sempre tinha algo muito maior e muito melhor. Mas para isso, Ele sempre usou uma dificuldade muito grande, me colocou no chão, no pó, para depois me acender, sabe? Então, hoje, tudo na nossa vida é assim, né? O de repente de Deus e mediante a fé. Maravilha. E você, Juliana, né? Repete a pergunta. Eu vou repetir aí, a pergunta é um pouquinho. Nossa, são tantas emoções. Escutando essas histórias lindas, né? Mas era como. Sobre a questão de separar o profissional, né, da fé e as decisões que a fé influencia no seu trabalho, né, no seu dia a dia. Legal. Isso me remete, até lendo ali o pedacinho do currículo, me veio essa
questão de como ser identificada, de repente, como mulher de fé. Às vezes, eu misturo um pouco ali esse profissionalismo com a fé, trazendo a esperança. A esperança, às vezes, para um outro colega arquiteto que está inseguro no desafio que foi proposto para ele. E então eu venho tentando ser um pouco esse braço, essa mão amiga que vai dar essa força, né? Eu acho que Deus coloca esse direcionamento nas minhas mãos, né? Então eu não vejo como separar, muito pelo contrário, eu acho que eu vejo a mão dele interferindo ali no como a gente faz o processo do trabalho e principalmente na questão da confiança. De do nada, um empresário que não te conhece, eu lembro principalmente na pandemia, quantos e quantos empresários que eu fechei contratos sem eles nunca terem olhado no meu rosto, sem nunca ter apertado a minha mão, eles mandavam os documentos, ele assinava tudo que eu mandava, eles contratavam, pagavam, faziam tudo ali com aquela total confiança que só Deus pode passar para o coração dele, né? E, de repente, ali na forma como que eu conduzi o trabalho, fez com que ele tivesse essa confiança. Então, eu acredito que é quase que impossível a gente separar a nossa atuação, né? E a questão, principalmente, de você avaliar se aquilo está dentro dos princípios de Deus, se aquilo realmente é o bem que a religião nos traz a base de ensinamento, de conhecimento, para discernir, de fato, o que é certo, o que é errado, se daquilo como está sendo proposto é a melhor forma. Eu penso momentos desafiadores do meu trabalho, que principalmente foram quando o cliente, né, o proprietário, veio com aquele sonho mirabolante. Você tem que olhar na cara dele e falar assim: infelizmente, não é passível de aprovação. Vamos ter que mudar. Então, assim, como assim? Mas eu quero, mas não pode? Não. A gente tem que trabalhar ali dentro do que a lei de Deus e a lei dos homens também regem, né? Então, a gente tem que criar formas de falar esse não para aquela forma de fazer o sonho, não para o sonho. Não é dar não para o sonho, vamos ver outras alternativas, vamos ver outras possibilidades que atendam os princípios de Deus e atendam os princípios do homem, o princípio da terra, o princípio que rege toda essa organização da sociedade, né? Então, eu acho que é muito Deus falando ali com a minha voz, né, para poder conduzir. Então, eu acho impossível separar as duas coisas. Eu acho que talvez nesses pequenos momentos possa ter sido os floresceres da minha fé ou da minha expressão da minha fé nos princípios éticos mesmos que eu busco empregar dentro do meu trabalho. Gente, é muito testemunho aqui, viu? Coisa linda. E aí, mas é claro, eu vou repetir a pergunta, que eu não, para ela, né, qual foi o maior milagre profissional que ela já viveu dentro da profissão, né, melhor dizendo. Milagre profissional. Olha, quando ela estava falando, até pensei, tentei puxar aqui na memória, eu vou ter que copiar, no sentido assim, acho que foram os acontecimentos da sequência, né? Há muita sequência ali de oportunidades que vem surgindo que só por milagre de Deus. Mas eu me lembrei de uma situação pessoal, que eu acho que ali sim foi um milagre que Deus fez na minha vida, né? Foi num momento que eu já estava 5 anos sem férias, né? Trabalhando na iniciativa privada ali, naquela ânsia, estudando, trabalhando. Eu me recordo que uma vez eu cheguei na minha chefe e falei assim: olha, mês que vem eu tô de férias, pode me mandar para Lucas. Ela: como assim? Eu vou matar ela. Eu falei: vou estar de férias, né? Ela: como assim o RH te deu férias? Eu falei: não, eu vou estar de férias da faculdade, pode me mandar para Lucas que eu vou, né? E fui para Lucas trabalhar, então eu estava naquela energia de construção, de trabalho, de estudo, e aí eu fiquei 5 anos praticamente sem férias. E aí eu tirei essas férias forçadas, né? Senão o RH ia ter problemas. E, infelizmente, no meu último dia de férias, eu sofri um acidente de carro. Nossa. E que quem olhava para o carro falava: foi um milagre você estar viva.
Então, eu acho que esse milagre de Deus na minha vida, que foi totalmente uma reviravolta, tanto na minha vida pessoal, também impactou no meu profissional, né, que eu fiquei ali 60 dias de cadeira de roda, fiquei hospitalizada e tudo mais. E depois disso, uma outra transformação também no trabalho, de como enxergar a vida, de como você ter passado pelaquilo, não tem como você não passar por uma circunstância dessa e voltar para a vida sem transformar ou sem mudar a forma como você olha. Que você começa a dar valor. Eu, por exemplo, um dos aprendizados foram como um milagre a gente conseguir sozinha ir no banheiro. Você tem que ficar de fralda, de cadeira de rodas, você poder levantar e você ir ali pegar a sua água, você não precisar ter essa dependência. Assim, essas questões que você começa a enxergar para a vida com muito mais gratidão, com muito mais luz, com muito mais brilho, né? De pequenas coisas que às vezes você, na correria do dia a dia, na correria do trabalho, às vezes a gente não para observar. Não dá Então, nem atenção. não dá nem atenção. Então, eu acho que ali foi um milagre que Deus fez na minha vida, de ter me dado a oportunidade de continuar viva, mas principalmente de enxergar a vida com outros olhos. Que lindo. Graças a Deus, né? Você está aqui. Gente, tá aí e tá contando. Eu depois, assim, essas histórias estão no livro? Algumas coisas. Ela também tem que fazer um livro só. Mas tem que fazer bastante coisas de fora, infelizmente. Você tem que fazer um livro só. E você, Isabel? Eu vou repetir a pergunta, né? É possível separar fé, né, da vida profissional? E a fé influencia nas decisões profissionais? Você já citou algumas coisas assim aí, né? Mas como que é isso para você? É impossível separar a fé. A fé é o que de fato rege, né? Tudo, desde o momento que a gente acorda, desde o momento que eu acordo, né, até o momento de eu me deitar, tudo é mão do Senhor, é providência do Senhor. Então, não, e mesmo quando eu ainda não o conhecia, mesmo quando eu ainda não era, né? Ele me amou primeiro, ele me escolheu, ele já havia me chamado pelo meu nome. Então, isso demonstra que tudo é regido pela fé. Eu não separo em nenhum momento. E dentro do mundo corporativo, algumas situações, as pessoas tentam te deixar em desvantagem, como se, porque você tem fé, você está mais fragilizado, e ao contrário, né? Muito maior é aquele que vive em mim. E eu vejo a grandeza dos milagres do Senhor dentro, né, da minha vida, porque eu era uma improvável. Para chegar onde eu cheguei, tem pessoas muito mais qualificadas, tem pessoas que têm muito mais instrução, e de alguma forma Deus me escolheu. E assim como Ele me escolheu, Ele me capacitou. E a cada dia mais Ele continua me capacitando. Então eu vejo essa bondade do Senhor em todos os momentos. Então não separo em nada, em nada. E respondendo à pergunta do milagre, né? É uma coisa interessante, uma história. Logo quando começou os e-mails, né? E eu mandava um e-mail para uma montadora. E eu mandava, o meu e-mail era @ né, .com.br. E o da outra pessoa era só @.com. E eu falava, mas por que o seu é só @.com e o meu .com.br? E aí, né, a minha amiga me explicou, falou, não, é porque a sua empresa, ela tem o cadastro do Brasil, então por isso BR, e eu não, eu trabalho numa multinacional. Nossa, aquilo ficou marcado na minha vida. E eu falei assim, Senhor, eu quero trabalhar numa empresa @.com. Nem sabia. Isso foi lá em 97. E eu esqueci, mas o Senhor não esqueceu. E aí fui trabalhar numa montadora e quando eu recebi o meu e-mail, @.com, eu falei, gente, como Deus é maravilhoso, porque
que ele não esqueceu. Eu já havia até esquecido disso, mas ele vem honrando, né? Então, o que a gente precisa fazer, né? Ajudar cada vez mais pessoas a, de fato, ter esse encontro pessoal com o Senhor, porque é Ele quem dá a paz, a tranquilidade, a calmaria, porque pelas nossas forças, às vezes a gente tem vontade de pegar o coleguinha, né? Às vezes a gente tem vontade, né? E aí o Senhor vem, traz a paz e fala... Excede todo qualquer entendimento. Exatamente. Então, é isso. A fé, ela faz parte, né, do ser humano, desde o momento do acordar, do levantar ao deitar. É um exercício, né? Na verdade, eu falo que a fé eu brinco assim, né? Que a sementinha, quando a gente planta, né? A gente coloca ela na terra, a gente não vê ela germinando, ela crescendo e tal. Então, esse processo de espera é a fé, literalmente, porque você colocou ali, você não tá vendo, mas você sabe que vai nascer, que vai gerar um milagre. Quando a plantinha nasce, é um milagre, É o né? milagre Realmente. da vida, né? É o milagre da vida. Fala assim, são inúmeros, né? Milagres, Exatamente. né, Se a gente fosse trabalho. contar aqui... Eu acabei de me lembrar de mais. De milagres, né, vivenciados, e aquela história do pequenininho ao extraordinário, né? A gente reconhece a mão do Senhor em tudo, né? Uhum. É ver aquilo que, não, né, que a gente nem sabe ainda, nem sabe como vai acontecer, mas que ele vai gerar ali, né? É verdade. Eu falo, na minha vida profissional, muito engraçado, assim, eu tenho algo muito engraçado com viagens, cursos internacionais, né? Então, assim, são milagres que no momento que eu não tinha, que a gente não tinha dinheiro em 2018, não tinha dinheiro nem para fazer um casamento, mas Deus tinha prometido um casamento. Então, foi assim, sabe, foi um casamento assim dos sonhos, né? E assim, tudo sem dinheiro, tipo, com permuta com a Leila Maluf, companhia sinfônica, e foi acontecendo coisas, e a gente procurando coisinha pequenininha, sabe? Casar no restaurantinho, coisas assim. No entanto que casamos até na sala do meu irmão, recebemos uma bênção ali, e de repente, em fevereiro, e em julho, Deus nos deu essa festa, sabe? Inclusive dia 21 de julho, que dia que é hoje? 21 de julho. Gente, é hoje! Amor! Hoje é o dia do nosso casamento, meu Deus! Aí, e olha só. Dia 18 foi o meu aniversário de casamento, então estamos, né, abençoadas. E foi assim, tudo sem dinheiro, sabe? Mas Deus foi provendo. Quando eu fui ver, tinha orquídea, tinha tudo, tinha doce, tinha bolo, tinha vestido, tinha tudo, sabe? E Deus sempre nos surpreendendo, assim, sabe? E aí, nessa época, ainda Deus tinha falado, olha, nosso casamento foi dia 21 de julho, né? Até antes de agosto você vai ganhar um curso nas Américas. E você vai estudar das partes profundas. Eu falei assim, gente, é impossível. A gente já não tem dinheiro para fazer o casamento. A gente está vivendo de fé em fé, milagre em milagre, de glória em glória. E aí, como, né? Dia 21 para agosto são basicamente 9 dias, né? Como isso? E aí, de repente, eu ganhei um curso para Nova York, né? Na Odonto lá, que eu tinha noções e tudo. E aí, de repente, eu recebi uma ligação com um desconto muito aquém do valor que era, né? E a minha mãe falou assim, não, eu pago, gente, para você ir, eu pago. E assim, sabe? E aí eu consegui uma passagem, uma hospedagem parcelada em 15 vezes, assim, coisa, sabe, que era impossível. Uma parcelinha de R$150, eu falei, gente, não é possível que eu não consiga, né, esse dinheiro. E aí fui fazer, gente, fui lá, sabe, fiz o curso lá. Aí também teve um que eu ganhei para Dubai. E aí, no ano passado, em novembro, quando eu pensava em acabar com tudo, em setembro, novembro, Deus me deu um para Miami, sabe? Então, assim, são milagres que eu falo assim, gente, impossível. Em questão de repente, Deus provê tudo. Assim, e é legal quando você fala isso, porque muitas pessoas que às vezes estão vivendo uma carreira estagnada, um relacionamento estagnado, uma situação financeira estagnada. Então, Deus pode mudar toda a situação, assim como mudou as nossas vidas, pode mudar a situação de qualquer pessoa. Então, isso é acessível para todos, né? Sim. E vocês comentando, me veio à memória também a situação de como você começa a plantar e você entrega isso para Deus, né? Confiando. Exatamente. Quando eu comentei que minha mãe sempre pensou em concurso público e tudo mais,
né, ela plantou essa sementinha. E lá no momento que eu tive, não tinha norte, não sabia para onde ir, para onde atuar e tudo mais depois de formada, fui lá, plantei as sementinhas de estudar, né? E prestar alguns concursos. Eu lembro que na época tava vários municípios fazendo concurso, né? E aí eu falei, vou jogar a semente para ver qual vai ser a oportunidade. E prestei o concurso Rondonópolis, Várzea Grande aqui, e passei Rondonópolis, passei Várzea Grande e nada de vir a convocação. E aí a gente fica naquela tensão, né? Você vai tentar uma coisa ou outra e você fica aguardando aquela convocação. E ali eu acho que foi um período de muita fé, acho que principalmente da minha mãe, que acho que foi muito joelho no chão, foi muito mais oração, né? E eu falei, não, eu vou ficar aqui nas condições que eu tenho, fazendo o meu melhor, né? Mas aguardando. E aquele período de espera é dolorido, né? E na hora que eu entreguei, eu falei, não, acho que nem vai ser mais, seja o que Deus quiser, não vou me prender mais a isso, né? Eu me recordo que eu estava, inclusive, ministrando aula, a minha colega de trabalho, o esposo dela viu o diário oficial e viu o meu nome. Ligou para ela e falou assim, essa não é a sua colega que você conversa todo dia? E aí ela me ligou, Juliana, você foi convocada. Eu, oi? Como assim? Isso já tinha se passado muitos anos, né? Então eu tinha um milagre, o esposo dela, que eu nem conhecia pessoalmente, de escutar nós conversando, todos os dias, leu, usa as pessoas. E aí eu tinha questão de 3, 4 dias encerrando o prazo, e aí também foi outra entrega. Eu falei, gente, não deu nem tempo de pensar, quase como um livro. Falei, vou lá entregar os documentos e seja o que Deus quiser, né? E aí essa entrega, e hoje eu me coloco no serviço público justamente nessa postura de servir, né? Eu acho que Deus me convidou, era um momento que o meu escritório estava deslanchando, que eu já tinha criado ali uma estrutura para poder trabalhar online, saindo ali da pandemia já. Então, eu criei uma estrutura que eu peguei meu computador, fui viajar e trabalhava viajando. Então, eu já estava com tudo estruturado. Deus vem e fala, não, tenho novos planos para você. E aí entra nisso, né? A coragem. Que às vezes você falou de abandonar, às vezes, aquilo que parece ser confortável. Né? Então, é plantar a semente, mas ter a coragem também de colher quando as oportunidades que Deus apresenta na nossa vida surgem. Né? Eu acho que isso a gente tem muito nítido quando vem essa alinhado com fé, mas sim como você se conduzir ali diante dos acontecimentos e para poder sim entregar e principalmente colher os milagres que Deus faz na nossa vida. Né? E poder observar isso, quando a gente estava escrevendo, nossa, parece que as histórias vinhas assim, você numera situações que acontecem na nossa vida, similares a essa. E é legal muito bom. Que agora, dia 30, como vai ter o lançamento do livro, né, da Febracis, também serão 8 mulheres que estarão lá, cheias de histórias, cheias de fé, cheias de coragem. Né? Então, um desafio novo. São desafios. Né? E a gente convida a todos que puderem estar conosco. Né? Será um dia, uma noite agradável, muito feliz, que nós cremos, né, que o Senhor estará lá, dando paz, dando tranquilidade, mas também tocando no coração de muitas famílias. Muitas famílias também serão tocadas, não somente ali no dia 30/7, a partir das 19 horas na Febracis, aqui em Cuiabá, mas também muitas mulheres que, ao ler o livro, também serão impactadas, porque o plantar é do homem, mas o germinar é do Senhor, é de Deus. Então, a gente crê que esse livro ele vai trazer muita fé, muita esperança para outras mulheres também, para outras famílias. Homens também, né, gente? Homens também. Porque os testemunhos, né, a gente sempre fala, às vezes as pessoas estão passando por algo parecido e de repente falam assim, gente, você vê algo ou alguém te conta algo e te dá um start, né?
E é sobre isso, né? Eu tenho. Compartilhar o nosso testemunho e dizer que deu certo e com você também. Vai dar. Sem dúvida. Porque nós não somos assim diferentes, né? Uhum. Então, o que nós temos dentro de nós é o Deus, é o Espírito Santo, e que dá aí livre acesso a todos, né, para viver essas experiências extraordinárias. Sem dúvida. E eu tive uma grata surpresa de homens, acho que a grande maioria dos homens da minha pré-venda, até brinco, que foram os homens, né, para presentear as esposas. Verdade. E outros para presentear a mãe, amigos. Então, assim, vale também ressaltar essa questão de você pode ser o instrumento de levar esse conhecimento para o outro, de você auxiliar a plantar essa sementinha no coração do outro. Então, pode comprar para presentear. O outro colega também perguntou, mas é só para mulheres, né, a leitura? Como o homem pode ver a visão da mulher dentro do empreendedorismo, que com certeza vai ter ali os insights que às vezes os homens têm uma visão diferente, né? Então, olhar para esse diferente pode te trazer insights extraordinários, inovadores, né? Criatividades, como enxergar de uma outra forma. Então, com certeza esse livro é para homens e mulheres. E isso edifica famílias, né? Isso edifica relacionamentos. E eu acho que esse é o nosso principal papel aqui, de fortalecer, né? Através de Cristo, fortalecer. E nós também somos instrumentos. Né? Sem dúvida. Gente, que maravilha, viu só aí? Você que está nos acompanhando, né, não pode perder, você que quer assistir de novo, daqui a pouco no YouTube, né, nós estamos aqui com a KTV 85, você assiste novamente esses depoimentos lindos aí, né, coisas que são inspiradoras, são milagres. Doutora Marisete, um abraço para você que já esteve aqui. Né? Nosso podcast semana passada não foi muito legal, o áudio não ficou muito legal, eu sei disso, mas a doutora Marisete, né, teve outro bate-papo que foi muito legal, e claro, ela liderando essas mulheres aí, né, organizando esses livros, né, falo de inspiração, tem que ter outro milagre aí, porque são muitos milagres acontecendo. E aí eu pergunto para vocês, nós já estamos indo para a nossa parte final, nosso programa aqui, o seguinte, sobre a questão de empreender, né, e o preconceito, né, por serem mulheres. Existem, é lenda, vivem isso na pele, como que é isso, né, para vocês hoje, estando nessa posição que estão? Eu vivo um mundo, né, muito masculinizado dentro do meu trabalho, né, de concessionária. Vivi isso há muitos anos. Sim, existe, mas quando você percebe, você precisa demonstrar o seu profissionalismo, porque eu costumo dizer que um excelente profissional que faz as entregas com completa excelência e maestria, ele não tem sexo feminino ou masculino, ele é um profissional. Então, se aquele profissional ele vem agregar com o time, ele está contribuindo, né, para a evolução e para o crescimento da empresa, para o crescimento do negócio, não importa ser homem ou ser mulher. Eu tive uma experiência na Cummins, né, uma empresa global, e quando a gente ia fazer as entrevistas, nós só sabíamos se era homem ou se era mulher no momento da entrevista, porque a gente recebia o currículo, mas eles colocavam somente as iniciais do nome. Porque exatamente para nos fazer entender que o que nós estávamos avaliando era uma competência técnica ou uma habilidade, alguma coisa que venha com a pessoa, independente se é homem ou se é mulher. E essa experiência ela foi marcante, e eu vejo isso e acredito, sim, precisamos continuar promovendo isso dentro da sociedade, né? Que a competência ela não tem sexo, a competência ela vem cercada de habilidades, e as habilidades elas podem ser treinadas. Até você perguntou se um líder ele nasce ou ele se torna. Eu creio nas duas coisas. Eu creio que sim, existem pessoas que nasceram líderes, são líderes natos, mas eu creio também que nós podemos ser treinados dia após dia. Treino até se tornar. Exatamente. Maravilha, gente. Assim, eu vou, se quiserem responder essa pergunta também, né, mas eu vou para mais uma pergunta. Tenho 3 perguntas aqui nesse bloco, que é, né, qual conselho daria, né, não sei quem vai responder das duas, né, qual conselho daria para
quem deseja abrir o seu primeiro negócio, né? Você que é mulher, né? Então, para as mulheres principalmente, né? Qual que seria o conselho? Bom, eu sou adepta da coragem, né? Vamos ter coragem, vamos se desafiar. Mas assim, eu entendo que o conhecimento técnico ele é fundamental. Por mais que a gente fala que a imagem vende, que o posicionamento, o comportamento, mas o conhecimento técnico ele é primordial. Então, eu posso até citar em relação à arquitetura, um dos receios da minha mãe na época era, nossa, a gente é uma família simples, né? A gente não tem um relacionamento na sociedade, a gente é do Paraná também, só tinha nós aqui, nossa família aqui em Cuiabá não tinha um relacionamento social com político, com grandes empresários. Como que você vai abrir o seu escritório de arquitetura e ter acesso a esses clientes de alto padrão e tudo mais? Como você vai ter isso? Né? Então, esse foi um receio, e eu acho que, sem dúvida, várias pessoas que estão saindo da faculdade com esse diploma na mão vai ter esse medo. Eu vou abrir o meu escritório, eu vou ter um custo de investimento, com certeza a Etienne também sabe do consultório de odontologia, eu vou abrir a minha empresa, o medo desse empreender, o medo de se pôr no mercado. É normal, mas de novo, a fé, entrega para Deus e pede capacitação, porque de fato não é somente abrir o CNPJ e fazer uma logomarca linda. Não, você tem que ter uma entrega com qualidade, você de fato tem que saber o que você vai estar vendendo para o seu cliente. Isso sim, eu acredito que vai embasar e dar sustentação para o seu negócio ser duradouro, né? Então, eu oriento, né? Sou adepta da educação, é muita bunda na cadeira e estudando. Hoje a gente tem outras formas de aprender com os podcasts, também adoro. Você tem muita coisa online, faculdades online. Eu estou fazendo minha pós-graduação toda EAD, né? E consigo absorver. É um público também de uma nova geração que consegue adquirir conhecimento não tanto da forma como a gente necessitou da sala de aula. Então, você ter essa vontade de buscar o conhecimento, pôr ele em prática com a coragem, né, é fundamental no momento de empreendedorismo. E aí depois é só uma questão de colher o fruto do que você fez. E Deus vai fazer na sua vida também. Claro, não tendo esse direcionamento para ser empresário, porque eu falo muito que os arquitetos também se perdem, a gente forma arquiteto, a gente não se forma gestores de escritório. Você tem outras oportunidades, que é ser empresário da sua vida, você ser empreendedor da sua vida. Então, às vezes, você pode ser um empreendedor dentro do escritório de uma outra pessoa. Similar ao que eu faço, hoje eu atendo vários escritórios. Eu não precisei, hoje eu falo que o meu estúdio é dentro da minha casa, né? O meu outro quarto ali. Mas eu estou no escritório de vários outros profissionais que tiveram essa coragem de ter um alto investimento, né? Abrir grandes espaços e às vezes não, às vezes você pode atuar em colaboração, em parceria com outros profissionais, que de certa forma também é uma forma de empreender, mas principalmente empreender na sua vida. É você o seu principal chefe, você ter a sua cobrança, você ter seu direcionamento do que tem que ser feito. Maravilha, tá aí. E a última pergunta desse bloco é, então, Patiele, o que não pode faltar em uma empreendedora? Fé, coragem e estudo, né? Eu falo assim, eu falo, né, pela minha experiência própria. Não sei da vida de outras pessoas, mas assim, na minha vida eu sempre fui muito de estudar, né? Meu pai tem 3 faculdades, ele sempre morou no exterior durante 11 anos, mudando de 3 em 3 meses para vários países, falava 5 línguas fluentes, né? Então eu sempre tive isso com ele, com meu avô, né? Que é algo que ninguém te tira, são os estudos. Então, independente se você perder tudo na vida, né? Conhecimento, você sempre vai carregar dentro de si.
Então, eu sempre fui treinada desde pequena, não só eu, como meus primos, meu irmão também, meus sobrinhos, todos. A gente sempre foi treinado para estudar muito, né? E, e é isso, assim, sabe? Então, eu acredito que, né, com estudo, igual a Juliana falou, né? O conhecimento técnico. E aí as coisas foram vindo de repente na minha vida, né? Eu nunca sonhei em empreender, não mais na época que eu me separei, que era, né? Eu trabalhava no município lá, meu irmão já tinha uma clínica, meu irmão sempre foi muito empreendedor. Ele já tinha 2 clínicas populares, que eram naquela época que tinha início, né, das clínicas populares aqui em Cuiabá e Várzea Grande, e ele me chamou para poder trabalhar com ele. Eu confesso que eu nunca fui empreendedora, né, porque eu trabalhei durante toda a minha vida sem um cartão, sem uma placa no consultório, sem um nome de nada, sempre no anonimato, mas o boca a boca, né? Quando você tem conhecimento técnico, quando você é bom naquilo, dedicado naquilo que você faz, e honesto, eu acredito que tudo se movimenta, né? Então, assim, sempre tive agenda cheia, lotada, aí chegou um momento que meu irmão ele falou assim, olha, eu vou parar, porque construiu seus prédios e já tinha sua, né, a renda, ele falou assim, agora eu posso viver da minha renda. Ele me vendeu uma das clínicas, né? Então, eu confesso que no começo enfrentei muitos desafios, que foi nessa época que foi do casamento, né? Que o governo também, a gente estava enfrentando várias coisas assim e tal, mas assim, Deus foi dando direcionamento para mim. E hoje, e assim, de uma clínica popular, assim, sabe, o meu público começou a aumentar. E aí já não era mais compatível com o ambiente, né, em que eu oferecia. Então, eu sempre tive a necessidade de estar melhorando cada vez mais. Né, e sempre caiu no meu colo, assim, cursos, né, vários cursos, assim, que eu fui ganhando, 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 e que foi me direcionando e estar hoje onde eu estou. Empreender é algo muito desafiador hoje em dia, mas, né, você fazendo as coisas tudo certinho, tudo direitinho, né? Eu acredito que dá certo. E com a mão de Deus sempre, né? Seus milagres diários. Gente, que legal. E aí, eu já pego o gancho para a próxima pergunta, que vale para todos aqui, que é o seguinte: empreender por necessidade, né, ou propósito? Propósito. Ai, por propósito, por propósito. Talvez existam algumas situações durante o percurso da sua vida que você precisa fazer por necessidade, mas que isso seja um momento breve da sua vida, porque isso não se sustenta ao longo do tempo, né? Aquele exame que a gente faz, né, do coração, que ele fica, né? Então a vida também. E em alguns momentos a gente pode se ver numa situação que é necessário, mas que seja breve, que você fique aqui embaixo muito rápido e você pega impulso e já sobe novamente para viver de propósito, né? Alinhado com seus valores. Sim, mas eu vou um pouquinho contramão disso daí, mas espero eu conseguir traduzir. Quando você faz somente por idealização de propósito, eu tenho que ter um propósito, e as suas necessidades básicas ainda não estão supridas, isso vai ser mais doloroso. E eu também não vejo problema algum de você empreender com o propósito de dar um bem-estar para sua família. Então, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que estar bem, então você tem que ser remunerado para que você possa estar bem, para você poder entregar o seu melhor. Então, às vezes, fica muito enfeitado a questão de empreender por propósito, esquece que empreender é ter remuneração daquilo também, né? Então, é fundamental que esse empreender enfatize essa questão do seu retorno e de você poder dar um conforto para sua família, de você poder adquirir, sim, construir um patrimônio, construir um legado, mas alicerçado ali no fruto do que você entregou. Quando você entrega no seu trabalho, você deve ser remunerado de tal forma que ele venha a suprir essas necessidades básicas. Então, eu acho que não tem problema de ser as duas coisas, né? De você encontrar propósito
naquilo que é o fruto do seu sustento, e o contrário também. Então, acho que acaba Acho que vem sendo tudo junto. uma união dos dois, né? Acho que Acho vem tudo junto. que é a né? hora que fica mais leve, você consegue não ter o medo de impor o seu valor, né? De você poder cobrar de fato pelaquilo que você tem real segurança do que você está entregando. Aquela história do, às vezes, fazer algo só por necessidade ou só por propósito, né? Exato. Mas esse equilíbrio positivo, que não seja nem só uma coisa ou só outra. Perfeito. Maravilha, gente. Olha só que bate-papo, né? Eu estou gostando. Vocês aí, eu espero também que esteja, né? E assista de novo. Né? Você que está perdendo agora, que chegou agora, pode assistir de novo. Daqui a pouco está no YouTube ao vivo, KKTV 85. Você pode assistir os cortes, né? E algum horário vai estar aqui na nossa programação, na kktv.com.br. Aí você pode acompanhar outros podcasts, notícias também. Aqui sempre tem informação aqui o dia todo na KKTV, outros podcasts, sempre sobre educação, alguma coisa ligada ao tema, assim como esse tema aqui, Mulheres de Fé, é muito importante. Né? Eu volto a repetir aqui a doutora Marisete, né? Um abração para ela, que coordena esse projeto. E, claro, um abraço para a Nilce Gouveia, lá no Rio de Janeiro, para o seu esposo Jânio, também para o Diogo, o pessoal todo lá do Arte na Contramão, que também nos entrevistou recentemente. Um abração, então, para eles aí. A Nilce, né? A parceiraça aí com a gente tem, né, feito várias parcerias. A Kátia, que através da Kátia nós chegamos em várias outras pessoas também, né? Então, através desses livros. Eu aproveitando aqui, o professor Marcelo tá ligadinho, valeu, um abraço para ele que está nos acompanhando, aquele abraço. A Gleiciele Nonato, Indiaguató, atriz também, lá no Mato Grosso do Sul, né? Já esteve aqui também o ano passado dando entrevista, ela que é escritora, atriz, poetisa, né? E ela também esteve aqui batendo papo conosco ano passado. Então, um abração para a Gleiciele Nonato, lá no Mato Grosso do Sul. E aí, é claro, vamos falar do livro, né? Um pouquinho mais para a gente concluir o nosso assunto aqui. Eu sei que vocês estão, né? Acho que o pessoal já tem horário aí também, né, gente? Mas assim, a gente já sabe da história um pouquinho, né? Do propósito do livro. E eu quero aquela coisa assim, né? O que representa para vocês colocar a história de vocês no papel para que outras pessoas leiam? O que significa isso? Olha, posso começar? Pode. Como eu falo, né? Ali no consultório é um campo missionário. Então, para cada paciente que vem, de repente eu conto uma parte do meu testemunho e isso e aquilo, as pessoas ficam impactadas, né? E isso gera uma esperança, uma fé nas pessoas. E assim, eu sempre fui muito tímida, nunca gostei de falar em microfone, sempre achei minha voz muito estranha em telefone, microfone, Eu áudio, também. né? E tal. E aí eu falei assim, eu nunca gostei de me expor, mas do ano passado para cá, de repente do Senhor, ele começou a me expor de todas as formas. Aí surgiu, né, eu começar a publicar alguns vídeos no Instagram, porque até então eu vivia no anonimato, e Deus começou a preparar, sabe, essa coisa de Instagram, colocar os videozinhos ali, aí de repente o podcast, né, e agora o livro. Então eu acredito que tudo foi um processo que Deus me preparou muito rápido, né, de novembro para cá, para poder estar falando, né, em público e tal. Então hoje eu entendo que chegou o momento realmente de colocar a minha história, né, deixar de ser falado em 4 paredes para uma pessoa, para 2 no máximo, né, 3 pessoas que vão passando ali, para realmente para o mundo, né. Então eu entendo que Deus já tinha me falado que eu iria falar para muitas mulheres, né, palestrar para muitas mulheres, que esse era o meu propósito de vida, através do meu testemunho curaria muitas pessoas. E eu achei que realmente esse era o momento, entendi que esse era o momento, apesar de não ter tempo, né? E eu procurando sempre o momento ideal, mas na minha vida sempre é uma avalanche, né? Quando acontece é tudo de uma vez só, então eu tive esse entendimento que esse seria o momento e estou aqui, né? Participando do podcast, participando disso, daquilo. Nunca me imaginei. Aham. Você falou várias vezes o podcast, né? Qual que é mesmo? Pode falar. Curadas. Podcast Curadas. Aí vocês vão lá no YouTube
e acessam lá. Nossa, tem, assim, são vários testemunhos, é de 15 em 15 dias, mas ali também tem um monte de episódio, né? Que cada pessoa com testemunho de vida. E assim, as coisas foram se encontrando. Eu acho que não existe coincidência, né? Deus prepara tudo. E hoje estamos aqui no Cacá. Maravilha, né, gente? Satisfação, né, ter aqui, né, ela batendo esse papo conosco. E você, Juliana, como que foi essa história sua com o livro? Colocar a sua história para que as outras pessoas soubessem de você. Então, eu sempre gostei muito de biografias, né? Eu sempre inspirei muito em histórias de pessoas que transformaram as suas vidas, como foi o seu processo de aprendizado e tudo mais. Isso quase sempre é relatado nas biografias. Porém, quando eu tive o sonho de escrever um livro, não seria escrever a minha biografia. Eu falei, eu estava no processo de lapidação, eu achava que ele estava um diamante bruto, não tinha nada para contar de bom, né? Mas eu tinha vontade de escrever um livro técnico. Porém, a vida vai te levando por alguns caminhos, né? E uma colega minha de corrida estava participando do primeiro Mulheres Diamante com a doutora Marisete, né? E me convidou para ir no lançamento do livro dela, onde ela escreveu o capítulo junto com a doutora. Né? E eu fui no lançamento do livro, e lá ela, por coincidência, no meu autógrafo, ela colocou: você vai ser a próxima a escrever a sua história. Eu, tem alguma coisa aqui de Deus falando. Aí depois a doutora Marisete vem e me convida para escrever. Eu falei, vamos olhar aqui com mais calma, por que não, né? Então, assim, eu vejo que da mesma forma que eu também fui impactada por histórias de outras pessoas, eu acredito que Deus vai fazer, sim, um projeto bonito, usando as nossas histórias, os nossos aprendizados, as nossas entregas ali naquele capítulo, para transformar a vida de outras pessoas. E estar nesse projeto de mulheres que se movimentam nesse sentido é uma alegria muito grande, porque além de pôr essa história no papel, né, que vai ficar eternizada, que minha filha vai poder ler um dia, né? Parte da história da mãe dela, que às vezes tem foto, tem tudo mais, mas ali é um trecho da minha história que eu entrego e vai ficar eternizado ali. Outras mulheres também vão poder ter essa oportunidade. Como eu tenho uma colega, né, minha amiga pessoal, inclusive, né, a Irenice, que está lá em Portugal, que foi convidada para escrever, né, eu a convidei para entrar nesse projeto comigo. Então, a gente já tem o nosso livro aí, cruzando os mares, né, indo já para outros países. E, então, que isso reverbere, de fato, essas histórias e impacte outras mulheres. Então, essa é a nossa vontade, né? Sem contar as oportunidades que vão surgindo ali nesse caminho, né? De conhecer as histórias das próprias mulheres que escreveram comigo. A Erenice é minha amiga pessoal, né? Mas olha, estou do lado de duas outras mulheres incríveis que eu não teria talvez a oportunidade de ter conhecido se não fosse um projeto com essa intenção, com este propósito. Né? Então Deus, de novo, fazendo as suas conexões. Né? Arquitetando tudo, né? Arquitetando as nossas vidas, né? É verdade. Falando, né, sobre como foi, eu não tinha interesse, não tinha, não, a palavra certa não é interesse, mas não estava, né, no meu radar. E aí, de repente, eu conheci a doutora Marisete e ela chegou de forma toda intempestiva e vamos fazer, vamos escrever. E aí você fala, meu Deus, calma, deixa eu respirar. E ela me deu 24 horas, né, para pensar, não foi muito tempo. Eu tive 24 horas para dizer o sim, porque realmente, né, não estava no meu radar, mas eu também entendi esse legado, né, que pelo menos se nós conseguirmos impactar uma pessoa, né, uma vida, né, a gente sabe que uma vida para o Senhor importa, e também deixar isso para a minha família, para as próximas gerações que virão após mim, né, que poderão vivenciar esse momento das nossas vidas, né, e é um momento tão bonito, tão importante. Caramba, que
né? Só história, só inspiração, gente. Que maravilha. Nós estamos chegando já ao final, né? Tudo que é bom dura pouco. Olha só, nem parece que foi, né? 1h40. E elas estavam aqui com medo no início aqui, mas, né, a gente ficar bem à vontade aqui, eu acredito, né? Mas assim, tem mais algumas perguntinhas, né? Aqui para vocês agora, em uma palavra, né, para que vocês definam algumas perguntas. Não sei se é possível definir em uma palavra, mas nós vamos tentar aqui. A primeira palavra é sucesso. Sucesso para você? Assim, o que seria sucesso? Isso. Em uma palavra, Nossa. Família. Família. Acaba sendo o alicerce, né? A família sendo o alicerce desse sucesso. É com quem você quer voltar e comemorar. E até para onde voltar, o que fazer, acordar de manhã, né? Falar, olha, eu tenho alguém que me espera no fim do dia, eu tenho filhos, e isso é sucesso. Não vale voltar agora, né? Porque a próxima pergunta é: defina família. Para mim é tudo. Minha base. Onde eu me recarrego. Meu porto seguro. Estou construindo a minha. Fé. Para mim é tudo. É o alicerce dessa construção. Para mim é um exercício diário. Mas essa liderança. O que é liderança para vocês? Inspirar. Acho que conduzir. O É, exemplo, né? Liderar com exemplo, conduzir ali com exemplo. eu também acho que é seu testemunho, né? Testemunho, porque com o seu exemplo, você não precisa falar nada, né? Sei lá, eu tenho muito isso dos orientais, né? Da minha família aqui, você não precisa falar, você precisa ser. E mais uma, então, que é empreendedorismo. Coragem. Sim, atravessar, entrar na floresta escura com medo. E vai com medo mesmo. Mas você tem que atravessar aquela floresta escura. Desbravar essa floresta escura, melhor dizendo. Desafiador. Ótimo, gente. E esperança, né? Defina aí esperança para vocês. Para as mulheres de fé, o que é esperança? A minha combustível. Acho que se a gente, quando perde a esperança, falta energia ali. Acho que Deus vem o tempo todo trazendo essa esperança como combustível na minha vida. A esperança, para mim, é a fé, né? É crer naquilo que não existe, mas que você tem a certeza de que vai acontecer, de que vai se materializar e que vai ter aquele milagre. Esperança, ele está conectado para mim com a fé e com o mover do Senhor, né? Então eu espero, o ato de esperar, mas não de esperar de ficar sentado, né, à beira do caminho, mas de esperar no sentido de esperançar, e saber que Deus ele vai fazer. E às vezes são milagres mesmo, né? Porque às vezes a gente olha, não tem como eu sair daqui. Daqui eu não consigo sair, se não for a mão de Deus que me tira ou me coloca, né, em lugares seguros. Propósito. Um propósito. Propósito de vida. Para mim, propósito é você estar alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Acho que é isso. Sim. E
olhar para trás, na certeza que você entregou o meu propósito de vida, na certeza que os talentos que ele me entregou, eu coloquei a servir. Esse é o meu propósito de vida. Propósito realmente é fazer a vontade do Senhor, né? Aquilo que Ele nos criou para ser e para fazer. E agora, mais uma palavra, a última para a gente encerrar aqui, é Deus. Não podia faltar, claro, em Mulheres de Fé. E para nós aqui, claro, com certeza. Para mim, ele rege a minha vida e da minha família. É o grande arquiteto do universo. Para mim é minha base, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né? Então, é o alfa, o ômega, né? No princípio, enfim. O grande eu sou, né? Realização, né? É até difícil definir, né? Porque o Senhor é tão grande que não dá para definir em uma palavra. Que não seja tudo, né? Ou tudo, né? Mas ele é o responsável de tudo. Exatamente. Gente, é isso aí. Vocês que estão nos acompanhando aqui na kktv.com.br, KKTV 85 no YouTube, nós estamos chegando ao final. Mas antes disso, eu tenho a última pergunta. Não estamos terminando, faltam alguns minutinhos ainda, tá? Então, eu convido você a se inscrever. E, claro, aqui para a gente fechar, eu vou perguntar quase que uma terapia aqui, né? Se vocês pudessem conversar com aquela menina, né, aquela jovem lá do passado que estava começando a carreira, o que vocês diriam hoje para elas, olhando aqui? Eu diria, né? Que orgulho eu tenho da onde você chegou, mas eu confio que ainda tem muito mais do Senhor, muito mais por vir, né? O melhor do Senhor ainda está por vir. Eu diria para ela que a caminhada pode ser difícil, mas que ela também pode pegar mais leve com ela. E no processo de Deus, não necessariamente tudo tem que ser embrutecido. As coisas podem ser suave. Entrega nas mãos de Deus, confia mais em si e nos planos dele. E eu diria que tudo, né? Que tudo existia um propósito, né? Que cada dificuldade, cada mudança de rota, né? Na minha vida foi sempre Deus, né? Então todo esse processo vivido foi o quê? É o que é o capítulo do meu livro, o processo que me preparou. Então confia somente, tenha fé e siga em frente, que Deus sempre esteve contigo. E bonito que você trouxe, né, do seu capítulo, porque o meu capítulo ele tem uma frase também que fala muito mais, né? Então, muito mais do Senhor, muito mais o Senhor tem, né? E para nós e para todos. Então, que as pessoas tenham disposição realmente para ouvir a voz do Senhor, para entregar suas vidas, para viver, né, debaixo da graça e do favor dele. Porque às vezes as pessoas ficam com vergonha, né? Às vezes, assim, a situação em que a pessoa vive, né, naquele momento, não define o que ela é. Na verdade, às vezes as pessoas se envergonham, querem, né, às vezes se esconder das pessoas o que ela está passando. Né? Eu fiz muito isso quando eu vivi um relacionamento abusivo e tal. E eu queria esconder de todo mundo e camuflar, né? Fazer que estava tudo bem. Mas que isso não define a sua história, não define quem você é, que Deus tem muito mais, que os planos de Deus são muito maiores e melhores do que os nossos, né? Então, e se você está passando por algo, qual é o propósito de tudo isso, né? E como que você vai pedir auxílio para o Senhor? E eu tenho certeza que Ele vai, que esse momento vai passar, né? E que Deus vai fazer grandes coisas extraordinárias que não é para desistir. Somente crer. Sim, e no tempo dele, né? Uhum. Vocês falando do tema do capítulo, é isso que veio forte para mim no meu capítulo, no tempo de Deus.
um florescer na fé no tempo dele, você poder se permitir ser guiada nesse caminho, e deixar que ele faça as coisas ali no tempo dele. Não adianta muitas vezes a gente tentar pela força dos nossos braços, né? Às vezes você tem que sentar, ter esperança, ou se movimentar, né, com fé que vai dar certo, né? Mas no tempo dele as coisas vão acontecer. Amém, é o que nós cremos. Né? Maravilha, gente. E assim, é claro, né, que testemunhos, que palavras bonitas aqui, mas que são vividas também, né, com certeza. E aí, e claro, nesse final, gostaria que vocês deixassem a mensagem para a galera que vai assistir, que está assistindo. Claro, o convite para que vá ao lançamento do livro, né, também. Nós estaremos lá no dia 30, né? Dia 30 do 7, 7. ali na Febracis, a partir das 19 horas. É isso, nós estaremos lá também. Depois vocês vão conferir algumas coisas aqui, nós vamos trazer aqui no nosso Instagram, aqui na KKTV. Estou pensando em alguma coisa, eu vou conversar com a doutora Marisete, vamos ver se a gente consegue realizar, né? Mas nós estaremos lá prestigiando o lançamento do livro no dia 30 de julho. Então, eu quero parabenizar vocês aqui pelo nosso programa, foi muito bom, foi bom demais ouvir vocês, né? São sempre conversas, eu falo assim, que esse mês de julho a gente tem feito vários programas assim bem frequentes, às vezes a gente fica alguns dias sem fazer, apesar que a gente tem buscado fazer todas as terças-feiras. Esse mês a gente fez mais vezes por semana, teve programa na segunda, teve programa na sexta, mas sempre na terça teve também. Então, quero convidar você para estar participando com a gente. Manda sua sugestão, vai lá no Instagram, manda no WhatsApp que está passando aqui. Temas, entrevistas, sugestões. Nós estamos com a galera ainda para vir aqui, né? Questão de agenda, nós estamos organizando. Então, em breve teremos mais coisas novas por aqui. E, claro, eu quero agradecer, né, essas nossas convidadas e que elas deixem a sua palavra final para o nosso público, né, com o público delas também que estão acompanhando ou que vão acompanhar, né, posteriormente. Bom, independente do momento que você estiver passando, independente de tudo que estiver acontecendo na sua vida, sempre há uma porta, sempre há um caminho, sempre há uma saída. Não desista, levanta a cabeça. Aquilo que você precisa, as respostas das suas preocupações, ela nunca está no chão, ela sempre está no alto. Então, eleve seus pensamentos ao alto e que de lá virá o seu socorro. E convidamos, né, a todos para estarem conosco no dia 30 do 7, na Febracis, e compre o nosso livro. Né? Temos certeza aí que são 8 histórias inspiradoras que de alguma forma pode contribuir com a sua trajetória. Sim, convido a todos, né, para estarem agora no próximo dia 30 com a gente no lançamento desse livro. A doutora Marisete está prometendo boas surpresas. Tenho certeza que você não vai se arrepender de estar lá com a gente, de poder estar um pouquinho mais próximo da gente. Às vezes tem amigas que já adquiriram o livro e na correria do dia a dia, às vezes a gente não se encontra. Talvez seja essa uma oportunidade de a gente se reencontrar e dar aquele abraço, de conhecer você também, que vai levar a sua amiga para conhecer essas outras mulheres incríveis que vai estar lá dividindo esse momento comigo. Eu convido vocês a irem, né, e principalmente ao ler essas histórias, olhar para o seu passado e pôr luz naqueles pontos, naqueles aprendizados que Deus te mostrou ali no seu processo. Não olhar para o seu passado somente vendo o que de ruim aconteceu, mas sim o quanto de milagres, o quanto de maravilhas Deus já fez e pode fazer na sua vida. E é isso, gente. Eu acho que elas falaram quase tudo, né? Mas é aquilo que eu falei anteriormente, né? Que às vezes as dificuldades da nossa vida são os processos que nos preparam, né? Porque não existe milagre sem causas impossíveis, né? Só existe um milagre com causas impossíveis, porque tudo que é possível para nós não é milagre. Então, assim, se sinta honrado quando você está numa situação que você não vê saída às vezes, mas coloca nas mãos de Deus, que Deus ele prepara tudo.
Talvez nesse momento você não vê saída e você não entende tudo que está acontecendo, mas depois lá na frente as coisas vão se encaixando como uma pecinha, né, de um quebra-cabeça e tudo vai fazendo sentido, tudo vai clareando, né, e depois no final você vê aquele quadro lindo, né, que realmente é a sua história. É isso, dia 30 lá na Feira Assis, às 19 horas. Esperamos vocês. Com certeza. E agradeço também a todo mundo que ficou até aqui, né? Porque foi longo, né? A história de todo mundo. E agradeço muito a todos vocês, viu? Cacá, muito obrigada pela Uhum. receptividade. Foi maravilhoso passar esse tempo aqui. Sem dúvida, você tem tido essa iniciativa de abrir portas para muitas outras pessoas também. Para a gente é uma alegria, uma gratidão de ter dado essa oportunidade de vir aqui, né, a doutora Marisete, com a Julieta também, com a doutora Patrícia, e agora a gente ter essa oportunidade de vir aqui também contar um pouquinho da nossa história de uma outra forma, né, e divulgar e convidar as pessoas para vir participar desse projeto com a gente, que também vai além do ler o livro, né? Quem sabe você também não possa ser o escritor de um próximo livro, ou principalmente ser o escritor com maestria da sua própria vida. Com certeza. E agradecemos muito, Cacá. Para nós foi uma honra. Muito obrigada. Deus Gente, abençoe sua vida. amém, amém. Muitas bênçãos para nós todos, né? Eu que agradeço, né? Claro, é sempre um privilégio a gente poder entrevistar pessoas como vocês, né? De estarem nesse projeto. Acho que é muito bom a gente participar disso, fomentar isso. Acho que o nosso podcast só tem sentido quando a gente faz esse tipo de trabalho. É um trabalho que a gente faz com prazer, né? Com satisfação, de fomentar a cultura, de fomentar a educação, de fomentar o empreendedorismo, de fomentar, né, aquilo que faz bem à vida e à alma das pessoas. Então, né, e a leitura ela faz isso. Então, né, você pode adquirir os livros, pode, né, estar acompanhando os lançamentos nas redes sociais, né, no dia do evento. Então, em todos os lugares você pode estar acompanhando aí sobre esse projeto aí que é muito magnífico, que é magnífico. Então, porque hoje nós aprendemos que empreender não é apenas abrir uma empresa, né? Empreender é construir sonhos, é transformar vidas, é servir pessoas, é deixar um legado. E claro, eu quero agradecer a Tiene, a Isabel, a Juliana, por compartilharem as suas histórias, experiências e testemunhos conosco. Que este episódio inspire muitas pessoas a acreditarem que o verdadeiro sucesso nasce quando competência, propósito e Deus caminham juntos, né? Obrigado a vocês que estiveram aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, nos acompanhar nas redes sociais. A Mini já está querendo terminar o programa, Mini. Você hoje participou. Já cochilou. Já dormiu, já né? Gente, é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Dia 30. É terça-feira, não? Quinta, né? Quinta-feira. Nós estaremos lá no lançamento Mulheres de Fé, né? Nos acompanhe aí e acompanhe a nossa próxima atração, que ainda não foi divulgada aí na terça-feira próxima. Tá joia? Fiquem com Deus, aquele abraço e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, né? Porque tem muita inspiração por aqui. Valeu? Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vencemos.